Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre a Ho Oponopono e EFT, à sua disposição gratuitamente. Tá? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre essas duas ferramentas de limpeza emocional. No caso, eu vou falar mais do Ho Oponopono, tá? Porque do EFT eu sempre estou entregando para vocês e em todos os vídeos, o passo a passo. E o Ho Oponopono eu vou falar um pouco mais detalhado sobre o que eu tenho as informações do Ho Oponopono aqui, que eu colhi no livro do Joe Vitale, tá? Então eu vou entregar um pouco para vocês e falar um pouco mais da minha experiência, da eficácia dessas duas ferramentas, Ho Oponopono e EFT, tá ok? Então vamos lá. Apresentação. Meu nome é Rose, trabalho com terapias somente com limpezas emocionais e utilizo a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que tem o propósito de limpar, purificar emoções que nós reprimimos ao longo da nossa experiência de vida aqui. Dentro dessas emoções que nós reprimimos diariamente, inconscientemente, naturalmente, sem saber o dano, o mal que nos causa, dentro dessas emoções reprimidas, contém os traumas, tá? Que nós passamos de maior e menor intensidade. Essas ferramentas, as duas, elas conseguem limpar traumas profundos, tanto como abuso, assédio, estupros, violência física, verbal, que mais? Rejeição, abandono, tá? Qualquer sentimento, emoção que você tenha guardado, de medo, de culpa. Essas ferramentas, as duas, elas vão nessa cena que você guardou, nessa situação que você viveu, e aí vai curar isso, vai purificar isso, tá? Passo a passo, 5 minutos da ferramenta da EFT, tá? O passo a passo dela é assim, você consegue fazer sozinho ou você pode entregar para o terapeuta. Se você entregar para o terapeuta, ele em 1 hora consegue limpar sozinho, limpar essa dor que você tem, que você guarda ao longo da experiência que você viveu aí. Ou, se você for fazer sozinho, tenha consciência de você vai lidar com emoções negativas, emoções densas, energias, são só energias, tá, gente? São só energias densas, negativas, principalmente por abuso, assédio, estupros. As energias sexuais, elas são mais densas e demoram um pouco mais para purificar, para limpar. Eu utilizo a palavra limpar para a gente ter um entendimento melhor, tá? Então, demora um pouco mais, exige mais tempo, paciência, tá? Conosco mesmo, tá? Nesse processo de limpar, exige mais, tá? Então, a cura é eficaz 100%, só que exige mais quando contém essas energias sexuais dessas experiências, tá? São energias negativas que estão no nosso campo, no nosso corpo. A gente consegue zerar essa experiência, sim. Zerar no sentido de ficar em paz com essa experiência. Você tem a consciência que passou pela dor, mas você vai ficar em paz quando você for contar ela para outras pessoas ou para si mesmo, tá? Então, você consegue fazer sozinho ou com terapeuta, lidar com essas emoções negativas, elas podem ter sintomas no seu corpo. Então, no processo, a hora que você for abrir, você vai se conectar com essa emoção. Então, no corpo pode vir tontura, dor de cabeça, enjoo, ânsia, né? Manifestações no corpo, como no coração, um desconforto no coração, um tremor nas mãos, um frio na espinha, tá? Ela pode se manifestar no corpo de diversas formas. Mas aí, com a ferramenta EFT, você vai falando desse sintoma que está sendo manifestado, essa emoção, e aí, rapidinho, ele já se dissolve, tá? Uma vontade compulsiva de chorar, tá? Então, quando você quer vontade, abre a cera, dispara a chorar, você tocando nos pontos do EFT, essa vontade de chorar vai estancando, vai diminuindo, tá? Eu passei por essa experiência e é 100% eficaz, dá um resultado maravilhoso, menos de 1 hora você já consegue ficar muito bem, tá? Bom, vamos lá. Então, sozinho ou com terapeuta, só tenha ciência se você for sozinho, que você vai lidar com essas emoções.
Essas emoções estão no seu inconsciente. Aqui nesse amarelo, o seu inconsciente está guardado todas as suas experiências. Então, quando você for abrir e falar, as emoções virão à tona. Por isso que é limpeza emocional. Você vai limpar as emoções que estão reprimidas. E aí, em uma hora você consegue limpar uma cena de dor, sim, tá? E aí, o que que ela precisa? Você precisa encontrar uma cena de dor, tá? Essa cena de dor, ela pode ser de ontem, da semana passada, do mês passado, do ano passado. Até na gestação você consegue limpar esse trauma que você teve, tá? Durante a gestação da sua mãe, qualquer lembrança, qualquer conto revelação que deram para você, e você guarda essa experiência com você, você pode abrir e falar dela e curar essa experiência, tá? E aí, você vai encontrar a cena, você vai pegar essa cena aqui, nesse processo de limpeza sozinho, você vai pegar essa cena, traz na sua mente, e aí você vai avaliar essa cena, tá? Você vai fazer algumas observações. Primeiro, você vai avaliar ver se você está dentro, se você está fora da cena. Se você estiver dentro e ela estiver muito colorida, é que contém nessa cena muita carga emocional negativa, tá? E aí, quando você for contar essa cena de dor que você viveu, dessa cena. Qual é o nome da emoção? O que você sente quando você conta? Então, dê um nome primeiro para essa emoção ao contar para você mesmo essa cena de dor. Encontrou o nome? Tristeza, mágoa, dor, ranço, mágoa, já falei, ressentimento, raiva, ódio, ansiedade, deixa eu ver aqui, se sentir humilhada, entende? Qualquer nome que você sentir ao contar, aí você encontra um nome. Se você não encontrar um nome na hora do processo da limpeza, fale desconforto, tá? Aí encontrou o nome. Você vai encontrar depois aonde está essa emoção no seu corpo. Quando você conta essa cena de dor, você encontrou o nome, e aí no corpo, aonde ela está sendo manifestada, tá? Aonde se manifesta no seu corpo. Ah, um nó na garganta, tremor nas mãos, frio na espinha, tontura. Foi aquilo que eu falei, se manifesta do corpo as emoções. Então, quando você conta aonde ela está se manifestando, aí encontrou o local, aí no terceiro você vai graduar de 0 a 10 o quão intenso está essa emoção no seu corpo quando você conta, tá? A intensidade dela. Então, primeiro o nome, depois o local onde está encontrado no corpo e a intensidade dela de 0 a 10. Essa intensidade você vai graduar dentro de uma hora e o objetivo sempre vai começar com 10, 9, muito intenso de raiva, ou ódio, ou tristeza, ou mágoa, vai começar com uma intensidade alta, e o objetivo da limpeza é você zerar essa intensidade. E ela tem que ser avaliada a cada 3 rodadas que você fizer com você mesma, tá? Aí tá, você avaliou a cena, avaliou as emoções no corpo, aí você fez as perguntas, você vai fazer a frase de preparação. A frase de preparação começa aqui no ponto do karatê, tá? E aí você tem que repetir 3 vezes essa frase de preparação antes de começar o processo de limpeza. Essa frase de preparação, ela é muito boa e eficaz, porque a primeira parte é construída por você, referente à cena. A segunda é uma frase de repetição, de perdão e aceitação. Por isso que ela é muito eficaz. Porque quando você se perdoa e aceita essa situação que você viveu, o perdão e a aceitação ajuda o processo de limpeza. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Faz de conta que eu estou trabalhando uma cena de dor, de trauma que eu vivi na infância. Eu tinha apenas 5 anos, eu estava no meu quarto, eu ouvi meu pai chegando na sala e brigando com a minha mãe. Tá? Isso me causou um susto muito grande, um trauma, carrego isso na memória até hoje. Então, eu vou limpar essa cena, ok? Um exemplo. Aí eu vou começar eu trouxe a cena na mente, eu estava no quarto ali, eu estou olhando para a cena, e aí eu vou fazer a frase de preparação, ok? Então vamos lá. Mesmo que eu lembre dessa cena, eu estou me vendo no quarto, toda assustada, ouvindo os gritos na sala, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo lembrando dessa experiência, eu no quarto, muito assustada ao ouvir os gritos do meu pai com a minha mãe, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo sentindo as emoções agora no meu corpo e me vendo muito triste nesse dia, ao ouvir os gritos do meu pai com a minha mãe, eu me perdoo
e me aceito profunda e completamente. Observe que a primeira parte eu falei sobre a cena de dor que eu estou vendo na mente, e a segunda parte eu me perdoo, me aceito profunda e completamente, tá ok? Aí fiz a frase de preparação, eu vou para os pontos. Quais são os pontos? Topo da cabeça são os toquinhos, tá? Começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do olho aqui no ossinho, abaixo do nariz, abaixo da boca, aqui na altura da clavícula e aqui na altura do sutiã. Tá? Esses são os pontos. Você vai olhar para essa cena que você está segurando na mente e aí você vai contar. Se ela tiver começo, meio fim, você vai contar do começo, meio e fim, do começo ao fim. Se ela for uma cena parada, você fala da cena parada mais emoção do corpo, tá? Então, eu vou contar da minha história. Eu estava no quarto e ouvi os gritos lá na sala. Aí eu estou me vendo sentada no quarto, muito triste, e o meu coração, eu lembro que o meu coração disparou a hora que o meu pai chegou com tudo, abrindo a porta com toda a força, fez um barulho muito grande na porta e começou os gritos com a minha mãe. E aí os dois começaram a discutir, meu pai gritando com a minha mãe e minha mãe gritando com meu pai. Meu coraçãozinho estava disparado, ele disparou meu coração de susto, e eu lembro do meu coração disparado. Eu estou sentindo agora esse meu coração disparado. Aí eu fui até a sala para olhar os dois brigando, e aí eu vi o rosto dos dois muito nervoso, meu pai estava quase vermelho de tanto nervoso, assim. Eu sinto muita tristeza ao lembrar desse dia. Eu lembro que eu senti muita tristeza. Entendi. Eu fiz 3 rodadas e contei a história dessa cena que eu vivi do começo ao fim. Fiz 3 rodadas, eu paro, avalio a cena de novo, e aí eu vou recomeçar com a frase de preparação. Qual é o final da cena? Como eu disse, zerar essa emoção de desconforto que eu senti no impacto do meu pai chegando com tudo, tá? Então, aí como que é o final da cena? Você vai contar essa cena para você mesmo, você vai sentir paz. Do começo ao fim, você vai contar essa cena, no que sobrar ali, de você lembrar, você vai contar para você mesmo e você vai sentir paz. A cena, ela vai estar afastada, você vai estar afastado da cena. Você começou dentro, você vai estar fora da cena, ela perdeu a cor, vai estar desbotada, e você vai estar afastado assim. E quando você for contar, você vai ficar paz, e aí o perdão virá naturalmente para você e para as pessoas que estavam ali, para o seu pai e para sua mãe. Por que, que o perdão virá naturalmente? Porque você retirou dessa cena de dor toda a emoção negativa, de medo, de susto, de culpa, de tristeza, de mágoa, que ficou dessa cena em você. Então, você limpou isso. Aí, o que, que vai sobrar? A paz, a harmonia e o perdão. Nós, por natureza, somos a paz, a harmonia e o perdão. É isso que nós somos em essência. E é isso que vai sobrar da limpeza emocional, a paz. Todas as limpezas que você for fazer, tanto com o Ponopono quanto com o EFT, é isso que vai sobrar da limpeza, tá? A paz, o amor, a harmonia, a alegria e o perdão. Entende? O perdão virá. Você não vai dar isso de uma forma esforçada, o perdão. Não, ele virá naturalmente, porque você limpa a emoção negativa. Você vai ter uma outra compreensão, uma outra visão dessa situação. Você vai se conectar com o seu ser divino e ele vai te mostrando uma outra visão dessa situação. Você vai ver essa situação de uma forma mais amorosa, compreensiva, com compaixão, entende? Referente a uma cena só, o IFT, tá? Então, referente a essa cena, você vai dar o perdão a essas 2 pessoas, no caso que eu estou dando exemplo aqui, mas a cena que você for trabalhar, tá? Aí, o que, que pode acontecer com a ferramenta IFT? No final, você pode limpar a cena, você vai ficar em paz com você, com as outras pessoas, você vai contar, não vai sentir nada, mas pode vir um desconforto, pode acontecer um outro desconforto. Ai, não sei, parece que essa ferramenta ela tem alguma coisa, ou ela não funciona direito, eu estou em paz, mas tem um desconforto. Com a ferramenta IFT, acontece que você limpa uma cena, você fica em paz com ela, só que a sua mente já vai trazendo uma outra cena de dor. Como eu disse no começo, nós reprimimos muitas experiências de dor, tá? E automaticamente, inconscientemente, acho que é natural reprimir. E aí a sua mente vai trazer uma outra cena de dor.
Aí o que que você vai fazer nessa hora, nesse desconforto? Você para de fazer em uma hora, é o tempo recomendado, é o limite, tá? Que eu recomendo em fazer a limpeza emocional. Você solta e segue seu dia. No decorrer do dia ou na noite, conforme você for lembrando de outras cenas de dor, ou na hora da limpeza mesmo, pega uma caneta e um papel e anota todas as cenas que você for lembrando de dor que você reprimiu, que você guardou, que virá à tona. É como se você estivesse abrindo a caixa, o seu inconsciente, tá? Aí você vai vendo mais cenas que você viveu, que você guardou, reprimiu e não se dava conta que isso estava te fazendo mal. A sua mente vai abrir. Aí você pega a sua caneta, um papel, anota a cena, situação por situação que você for lembrando, tá? Uma por uma. Aí, durante a semana, uma hora por dia, você vai limpando uma por uma. É como se você estivesse tomando banho todo dia, se alimentando todo dia. Você vai fazer uma higiene no seu campo energético, nas suas memórias, aqui na sua mente subconsciente. Tá? Você vai estar limpando toda a emoção reprimida. As emoções, como eu disse ali no processo de limpeza, elas estão refletidas no corpo, tá? Elas estão refletidas no corpo. Então, conforme você for limpando, você vai ficando cada vez mais em paz. E é isso que me puxou nesse processo, me conquistou nesse processo da ferramenta IFT. Eu percebi que cada cena que eu ia limpando, eu ficava em paz com a cena e o meu corpo ficava cada vez mais leve. Eu sentia cada vez mais paz. No final da limpeza, no final do ano, que eu fiquei uns 5 meses, no final do outro ano, eu comecei a sentir uma paz que eu jamais imaginei sentir nessa vida, tá? Porque as experiências negativas que nós guardamos ao longo da experiência da nossa vida, elas atraem uma infinidade de pensamentos negativos, nos deixam inseguros, com medos, com culpado, entende? E aí eu fui sentindo uma paz, assim, algo que ninguém podia me dar. Meu corpo estava leve, meu corpo estava em paz. Aí foi a hora que eu não parei mais, entende? Aí eu não parei mais, eu fiquei 6 anos nesse processo de limpeza, uma hora por dia. E aí é isso, tá, gente? Essa é a passo a passo da ferramenta EFT, tá? Que eu entrego para vocês gratuitamente. E agora, nesse vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a ferramenta Ho Oponopono e EFT, à sua disposição gratuitamente. Então, são duas ferramentas, gente, abrindo o tema aqui, são duas ferramentas gratuitas. A Ho Oponopono, você só verbaliza as palavras. O EFT, você para uma hora e faz uma limpeza. O desconforto da ferramenta EFT é porque você vai chorar, vai sentir suas emoções no corpo. Para mim, isso é na hora, você sente um medo, uma tristeza, você fica angustiado, você se vitimiza, você pensa, por que comigo aconteceu isso e com a minha família não, com meu irmão, com a minha irmã não. Você tem uma série de pensamentos negativos, gente. Só que comigo, né, a ferramenta EFT foi o melhor presente que o universo pôde me dar. Porque eu via com os meus olhos a cura ali, entende? Então eu olhava para a cena, aquela cena de dor, de trauma que eu tinha antes, porque dentro da minha experiência de vida, o trauma começou na gestação, que eu nasci invertida, puxada pelos pés, o meu braço se deslocou, então foi o primeiro trauma. Aí, nos 3 meses, até a adolescência, eu tive experiências de abuso sexual, de assédio sexual, de bullying pesado, de rejeição no nascimento. Então, eu tive uma série de experiências. Então, eu tive que limpar uma por uma. Toda adolescência de trauma que eu vivi, eu tive que limpar uma por uma. Tive que. E o desconforto da ferramenta EFT é isso. Dentro dessa uma hora, você vai se conectar com essas emoções negativas, tá? E aí elas vão se manifestar no seu corpo, você vai ficar arrepiado, se vier o medo, você vai ficar com medo, né? Você vai se sentir culpado. Mas aí você limpou aquela cena, pronto, você fica em paz. Acabou. A Ho Oponopono, o bom dela é que você verbaliza as 4 palavras e elas não são você não se conecta tanto com as emoções. Você vai entregar essa experiência que você viveu ao divino, à divindade, tá?
a forma, o passo a passo do Ho'oponopono divindade, eu entrego em tuas mãos essa cena de dor e peço que purifique essa cena por mim. E aí eu vou falando, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. Aí é utilizada essas 4 palavras, tá? Então, do Ho'oponopono, sinto muito, o que quer dizer? Quando você está entregando para a divindade essa experiência de dor, o que quer dizer sinto muito? Sinto muito por estar inconsciente, por estar inconsciente dessa situação, por estar inconsciente da minha percepção diante dessa situação, por estar inconsciente. Eu sinto muito. Aí você entrega para o divino e fala, diante dessa cena, divindade, eu sinto muito. Aí eu, por favor, me perdoe. Ou me perdoe, seja como for que cada um se adapta às palavras. Eu coloquei, sinto muito, por favor, me perdoe, baseado no livro do Ho Oponopono, tá? Do Joe Vitale. Eu gostei muito desse por favor, me perdoe, e eu adotei essas palavras, tá? Por favor, me perdoe. O que quer dizer? Me perdoe por não estar ciente da minha própria programação de crenças, me perdoe por não estar alerta de um modo consciente e responsável, ajudando a criar esse problema que estou percebendo. Então, o Ho Oponopono, ele assume a responsabilidade da situação e pede perdão. Você pede perdão ao divino por ter criado essa situação. Daí você vai olhar para mim, Rose, mas se foi um abuso. É aí que tá, mesmo que foi abuso, assédio, você de alguma forma tem a sua participação. Como diz o livro Um Curso em Milagres, em última instância, tem o seu sim. Mais para frente, no processo de limpeza, você vai entender onde está o seu sim nessas situações de abuso, de assédio, tá? Você vai entender melhor. Eu não vou chegar nesse lugar aí agora, tá? Mas o por favor, me perdoe quer dizer assim, me perdoe por estar inconsciente, me perdoe por estar participando dessa cena de uma forma inconsciente, tá? Então, são palavras de purificação. Sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, são palavras para descrever o divino. Então, você está entregando para o divino, olha, eu te amo, ou qualquer essência do universo, a essência da sua própria alma é o amor. Ao dizer eu te amo, você está voltando a se fundir na sua essência de vida em si, está voltando a se fundir com o divino e a sua devoção pelo divino, tá? Então, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato ou obrigado. O obrigado quer dizer o quê? Você está agradecendo a divindade, seja qual for o nome do campo de energia que você dá, o qual fazemos parte, você está agradecendo por ter sido purificado do problema, tá? E aí você vai verbalizando até essa cena, você for contar, você vai ficar em paz com ela. O Dr. Raulin, ele fala assim, você não precisa falar as 4 palavras, você pode utilizar somente uma. Você pode sair e entregando, ou nem entregar, só ir falando. Vai falando as 4 palavras, ou uma palavra durante o seu dia, nos seus afazeres diários, vá falando, automaticamente ela vai purificando por si só. Entende? São palavras de purificação, tá? Eu, eu, eu entendi, eu senti isso, sabe? Eu coloquei à prova essa palavra, então eu colocava umas experiências de dor e fui falando essas palavras, e aí elas foram purificando, elas são palavras de purificação, tá? Então você pode botar um bonezinho na cabeça e caminhar na rua, vai verbalizando essas 4 palavras, entrega essa cena, pronto. Em uma hora que você tiver de caminhada, ao invés de colocar foninho de música, coloca foninho do Ho Oponopono e vá verbalizando isso, tá? Eu acho, eu não sei, para mim, eu nunca vi um comentário contrário, mas da audição ou de verbalizar, eu acredito que verbalizando a cura é mais eficaz. Eu nunca vi o professor Dr. Raulin falando sobre verbalizar ou ouvir, tá? Mas para mim, eu sempre verbalizei, tá? Então eu saía nas ruas, botava o bonezinho, ficava lá, sinto muito, por favor, me perdoe, e no meu quarto eu sentava, ficava falando, sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata, tá? O que mais? Nesse livro do Joy Vitale, existem outras palavras que ele acrescentou ali, não criado por ele, criado pelo Dr. Raulin,
outras palavras de purificação, e eu anotei e eu utilizei também, e são 100% eficazes, gente. Quais são? Morangos e mirtilos. Você pode entregar as palavras, uma cena e ficar morangos e mirtilos, água azul solar, refeição de milho azul, gotas de orvalho, purifica. Você pode usar uma palavra dessa, escolher uma e ficar falando uma delas. No meu caso, como eu passei por experiências de dor muito intensas, como eu falei ali, passei por assédio, por abuso, por rejeição, por bullying, cenas um pouco intensas, para mim, tinha emoção guardada aqui no meu inconsciente muito pesado, então eu juntei tudo. Eu coloquei todas as palavras e juntei com o IFT. E assim, o processo de limpeza foi mais rápido, tá? Foi muito mais eficaz e mais rápido. E aí eu fui ficando cada vez mais em paz quando eu juntei, sabe, a ferramenta IFT com o Ho'oponopono. São casos assim muito densos, que têm energia sexual, que contêm energia sexual, são energias mais densas ao serem purificadas, demandam um pouco mais de paciência, persistência, tá? Então utilizei as duas ferramentas para agilizar mais aquela experiência de dor. Mas aí, nesse processo, tanto uma quanto outra, virão alguns pensamentos negativos, tá? Tanto com o Ho'oponopono quanto com o EFT, virão pensamentos negativos, e todos os pensamentos negativos voltados ao Ho'oponopono, ao EFT, dizendo, isso não funciona comigo, isso não dá certo. Esses pensamentos negativos vêm direto desse subconsciente, tá? Estão dizendo, essa ferramenta não funciona, comigo não dá certo, o resultado demora mais, comigo nada funciona. Todos esses pensamentos que nós temos negativos, ele vem aqui do subconsciente, das nossas experiências negativas. É isso que eu falei. Nós guardamos experiências de dor, reprimimos as emoções, e essas experiências de dor, há uma série de pensamentos negativos, tá? Então, dentro desse processo de limpeza, você pode ter algum pensamento assim, isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo, eu cansei, não dá nada dá certo para mim. Vem tudo do seu inconsciente relutando contra isso. E aí que eu falei da paciência, persistência e determinação com você, um compromisso com você mesmo, tá? Eu já tive uma experiência onde a minha mente, de madrugada, eu estava sendo atendida pela minha terapeuta por 14 sessões, e numa dessas sessões que ela me atendeu, uma voz ressoou na minha mente falando que as limpezas podiam ser cessadas, encerradas, que não tinha mais. Aí eu falei para Rose, são as emoções negativas que estão relutando em sair, tá? E aí é o ego esperneando, eu falo o ego esperneando, tá? E aí eu continuei no processo com ela, por 14 sessões só. Você não fica dependente do terapeuta, você pode continuar sozinho em casa, esse compromisso, tá? Só se você gostar muito e tiver um tempo disponível e ir até a terapeuta e falando, aí tudo bem. Mas no meu processo eu fiquei só 14 sessões, eu não tinha tanto dinheiro na época para investir na terapia, por isso que eu falei à sua disposição gratuitamente. Porque a minha vida, ela entrou no caos total, financeiro e profissional, sabe? Eu não conseguia parar no serviço de jeito nenhum, o dinheiro não parava na minha mão de jeito nenhum, nada dava certo, eu só atraía relacionamentos machucados por causa do abuso e do assédio que eu tive, e então minha vida estava no caos. Ou eu dava um jeito na minha vida, ou eu era engolida por ela, tá? Então, quando eu encontrei essas duas ferramentas, eu fui para cima e não parei mais. Em 6 anos, eu consegui meio que essas experiências as densas, zerar ela. E eu posso dizer que são 100% eficazes essas duas ferramentas, tá? O Ho'oponopono e a FT. Como eu disse, a diferença de uma e de outra, que o Ho'oponopono é mais suave, mais leve, você vai verbalizando e as coisas vão acontecendo, a purificação vai acontecendo e a sua vida vai se abrindo, as coisas vão acontecendo na sua vida. Aí a hora que você para, é alguma coisa, pergunte para você mesmo por que você parou, entende? Porque alguma experiência negativa, alguma energia negativa ali mais densa. Aí é a hora de você, olha, divindade, mesmo não estando com muita vontade de fazer essa limpeza, eu entrego essa cena, entrego essa situação e eu vou curando. Aí a sua vida vai se abrindo,
as coisas vão acontecendo para você. O dinheiro vai fluindo, você pode resolver toda a sua questão financeira, seus relacionamentos, a sua vida profissional, o seu amor próprio, a sua autoestima, você resgata tudo. Porque você está limpando toda a sua experiência aqui, do seu subconsciente. No Ho Oponopono, ele chama essa parte aqui de criança, tá? Essa parte do subconsciente como uma criança birrenta. E aí, com muito amor, é preciso você acolher essa criança birrenta e verbalizando essas 4 palavras, tá? Então é isso que eu tenho para entregar do Ho Oponopono efetivo. Você só não cura porque não quer, porque elas são gratuitas, está à sua disposição. Eu estou entregando, milhões de pessoas que utilizam do Ho Oponopono e do EFT também tem diversos vídeos aí nos canais do YouTube, estão entregando toda a sua experiência com essas 2 ferramentas. Então, com o EFT são o dedo das mãos, com o Ho Oponopono é só verbalizar as 4 palavras, então são gratuitas, é só você ter um compromisso com você mesmo, marque na sua agenda o dia de começo e fim, que você for terminar, observe o processo da sua vida, o que vai acontecendo. Com o Ho Oponopono, vai limpando as memórias de dor e você vai ficando mais alinhado, mais em paz, mais feliz. As coisas vão fluindo melhor, os pensamentos negativos vão embora, assim como o EFT, tá? É a mesma coisa, tá? É o mesmo processo. Só que a dinâmica do Ho Oponopono é uma forma bem amorosa, muito gentil, muito suave, muito leve. O EFT é uma coisa mais assim, você pega a cena, você limpa, você passa por toda aquela experiência densa, você fala aquilo, experiência densa, e uma hora você zera, você fica em paz. Mas dá uma esperneada ali no começo, dentro de uma hora, você dá uma esperneada assim, você fala da dor, você chora, você está limpando, tá? Para mim, o EFT não troco por ninguém, por nada. Eu quero essa ferramenta para as próximas vidas, quero levar essa ferramenta comigo, porque ela foi muito eficaz, está sendo eficaz até hoje, tá? E o Ho Oponopono eu continuo utilizando também, eu sempre estou falando, até hoje eu utilizo o Ho Oponopono, eu junto as duas e vou limpo mais rápido, tá? E quando a gente faz essa limpeza de memórias, o nosso corpo vai ficando cada vez mais em paz, mais saudável, vai fluindo tudo. Os vínculos energéticos, os relacionamentos, eles vão se desfazendo, tá? Então, as pessoas que a gente vai perdoando, que é o perdão que vai ficar dentro desse processo de limpeza, você vai perdoar muito, vai se perdoar, vai perdoar muita gente. Dentro desse processo de limpeza, de perdão, essas pessoas elas vão se embora. Com a ferramenta EFT, eu fui percebendo nitidamente as pessoas indo embora da minha vida. São vínculos de dor que a gente mantinha, que eu mantinha, tá? Então, esses vínculos, eles vão se desfazendo por causa do perdão. Você dá o perdão a outra pessoa, a pessoa te perdoa, você solta ela na sua mente e ela segue o caminho dela. É como se, pelo perdão, a sua frequência vai se elevando, tá? Você curou aquela cena de dor, a sua frequência se eleva, assim, você vai subindo a sua frequência, e aquela pessoa que estava alinhada a você, ela fica, mantém aquela cena, aquela situação, tá? E ela fica ali. E aí ela segue o caminho dela, porque você soltou aquele vínculo, aquele energético de raiva, de medo, de culpa, que você tinha, aquele relacionamento de dor que você tinha com a outra pessoa, tá? E que mais? Dentro desse processo também, você vai ver muita mudança e a paz, a harmonia reinando na sua vida. E aí, quando esses relacionamentos de dor vão embora, o que vai ficar são relacionamentos mais saudáveis, mais sadios. O seu corpo também vai ficando mais ágil, mais sadio. Você vai ficando mais presente, mais consciente, mais no agora, como diz Eckhart Tolle no livro dele. O Eckhart Tolle, ele chama essa parte do subconsciente de corpo de dor. Tá? Então, ele fala que essa parte aqui do subconsciente, das emoções que nós reprimimos, de corpo de dor. E ele fala muito sobre esse corpo de dor, ali no livro O Poder do Agora. Ele ajuda muito no processo de limpeza. E ele fala assim que nós carregamos emoções, experiências de dor, e a gente acaba poluindo o nosso ambiente, o nosso planeta, carregando essas experiências. Então, essas emoções negativas para o nosso planeta é poluição.
ele causa danos no nosso planeta, tá? Então, a sua cura, ela é muito eficaz, não só para a sua família, porque você não vai mais carregar aquela energia negativa dentro da sua família, quanto para o seu planeta. Para o planeta, para o seu planeta, para o planeta que nós estamos, você não vai mais carregar essa experiência negativa. Você vai purificar tudo. Então, você vai emanar harmonia, vai emanar amor, tá? Não vai mais poluir com as suas emoções negativas. O livro de Eckhart Tolle, ele fala isso com muita sabedoria, muito entendimento, muita inteligência que ele tem ali dentro da experiência dele de vida, de consciência expandida já, né? Tá? De iluminado, uma pessoa iluminada. Então ele fala com maestria tudo sobre a limpeza ali, as emoções, o que causa no nosso corpo, no nosso planeta. Ele fala que as emoções negativas, elas contaminam, tá? Então, o ambiente que você tem, tudo que você guarda, vai ser na disciplina. Aonde quer que você esteja, você vai estar contaminando outras pessoas. Quando eu li isso, eu falei, ah, meu Deus, daí eu foi um motivo para eu me curar, tá? Mas não era só por causa disso, era porque minha vida tinha parado mesmo, sabe? Estava no caos, eu entrei no caos absoluto mesmo. Que mais? No, ele fala das emoções que contaminam a sua vida, ao seu redor, atraem situações negativas, sintonizam pessoas negativas, tá? Então, no livro de Eckhart Tolle, ele fala muito sobre esse corpo de dor, vai te ajudar muito a ter mais consciência do que causa essas emoções reprimidas, tá? Os livros, como eu disse, o livro de Eckhart Tolle, O Poder do Agora, O Novo Mundo, os dois livros de Eckhart Tolle, o livro o 100, Um Curso em Milagres. Esse é um livro de última instância, ele é um livro muito mais amoroso, muito profundo, ele fala com maestria sobre quem nós somos por natureza, tá? Ele fala assim, o que causa essas experiências de nós, né, que nós guardamos, o que ele causa no dia a dia, o que ele faz, as ciladas dele, tá? Ele começa a espernear. É um livro de muito amor. Só que o livro do 100, ele tem uma metodologia própria. Ele não tem nada a ver com as ferramentas Ho'oponopono e Afiti, não. Ele tem uma metodologia própria de cura, de libertação também. Tem áudio disponível no YouTube, tá? Tem um livro está disponível em áudio nos canais do YouTube. Tem professores de Deus que dão curso sobre esse livro, está disponível no canal do YouTube também, tá? Professores de Deus do UCEM. É só você digitar assim, aí vai sair alguns cursos, são professores de Deus que dão curso, é um curso à parte. É um livro grosso que tem um curso ali, uma metodologia própria à parte, tá? Que pode fazer um curso também é uma cura, né, que te ajuda muito. Mas é um livro muito amoroso. Eu fui muito feliz em encontrar esse livro. O universo trouxe para mim e eu estou entregando para vocês. O que mais? E é isso. A ferramenta EFT, o Ponopono e os três livros que ajudam muito nesse processo de limpeza. Tem um livro também que está vindo agora, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, ajuda também. O da Rhonda Byrne, O Grande Segredo, ajuda também. São livros que te ajudam a ter mais consciência disso aqui que nós guardamos, quem nós somos por natureza e os danos dessas emoções que nós reprimimos, que nos causam na nossa vida. A cegueira, o medo, o sentimento de culpa, tudo ilusório, são tudo ilusão, tá? E aí, o que vai ficar? A sua consciência no agora, a sua presença no agora. Esse é o resultado da limpeza emocional. Você fica presente. Passei por 6 anos de limpeza emocional, limpei todas as experiências de dor, e o que eu posso dizer? Eu fico mais presente, mais consciente, mais no agora. Dentro desse processo, você encontra o seu propósito divino que você veio fazer aqui, aí você entrega com excelência, com amor, com abundância, e quanto mais você for entregar, mais o universo vai te suprindo, sabe? Vai te suprindo com conhecimento, e aí você vai entregando nesse fluxo, tá? Você entrega, e aí o universo vai te suprindo. Dentro aqui da forma, tem o dar e o receber, tá? Então, quanto mais você entrega, mais você recebe. E é isso, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. São duas ferramentas gratuitas, depende muito de você mesmo, mais de ninguém. Ah, eu quero entregar para o fulano, para o Beltrano que precisa.
Nos olhos do Ho Oponopono também, tá? Posso incluir do Ho Oponopono, mas nos olhos do EFT, eu digo, aquilo que você está vendo de errado no outro, eu aconselho você curar em você, tá? Cure tudo isso de ruim, de negativo que você está vendo do outro. Aí, a hora que você curar isso de negativo que você vê no outro, essa cura vem para você, você vai ficando cada vez mais em paz, o seu relacionamento com a outra pessoa, ela não vai mudar, ela vai continuar fazendo a mesma coisa, mas você vai ter mais compaixão com a outra pessoa, tá? Você pode indicar sim, mas aí você tem que ter paciência, porque cada pessoa tem o seu processo de, de cura. Talvez não seja nessa vida que seja o processo de cura dessa outra pessoa, mas é da sua, porque esse vídeo chegou para você, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!